palavra revelada, Deus, diretamente do seu trono, Pai amado, a sua mente, Deus, para a sua mente, para a mente do pastor Edson, Deus, para que ele possa falar, fazer, ó Deus amado, segundo o que te apraz, porque tu sabes que tua igreja necessita nesta noite, Deus, exorta, você fala conosco, Deus, que possamos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir, ó Deus, e aceitar a tua palavra, entender o que tu queres falar e fazer conosco nesta noite. Pedimos a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui, adorando e exaltando ao Senhor essa noite. Congresso da União Feminina, né? Mulheres transformadas para adorar. Vamos fazer a leitura no livro proposto aqui do tema, Lucas, capítulo 7, versículo 36, 37, 38. Vamos ver essa leitura. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e a enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e o ungia com unguento. Amém? Só até aqui, com a sua cabeça. Soberano, eterno, grandioso, maravilhoso Deus, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedido e abençoado. Assim eu uno a minha oração com a voz do teu Filho, que tem orado pela minha vida, entregando a Ti, sabendo que eu não tenho nada, não sou nada, não posso nada, se não vier de Ti. Espírito Santo, eu coloco, Pai amado, a minha vida nas Tuas mãos. Venha falar através de mim e comigo nessa noite, neste lugar. O Senhor venha abençoar cada um, Pai, que aqui está presente, falar em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, possa tomar assento. Motivo de alegria estar aqui nessa noite, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. O tema proposto nessa noite, como já foi falado, mulheres transformadas para adorar. Vivemos numa sociedade onde muitos são julgados pelo seu passado, muitos são apontados o dedo pelo aquilo que já viveu. Muitos religiosos ou religiões apontam problemas, defeitos que já foram cometidos por alguém. Mas Jesus, ele não vem apontar o dedo, mas ele vem trazer a restauração da vida. Jesus, ele vem trazendo a restauração. E hoje vamos ver, ou veremos, como Jesus transforma pecadores em adoradores. E como essa transformação nos chama a uma entrega verdadeira. O contexto, eu gosto de trazer o contexto para fazer as aplicações. O contexto, ele vai falar de um convite de um fariseu para Jesus, para que Jesus fosse a sua casa. Só queria trazer um relato, que esse texto, só Lucas relata ele, tá? Tem um texto em Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, e João, capítulo 12, que fala de Maria, quando vai ungir os pés de Jesus, aonde está sendo preparado para a crucificação, aonde Jesus entra na casa de um homem também chamado ali, Simão o leproso, tá? Então, naquele episódio, Maria, ali irmã de Lázaro, aonde João vai relatar, Mateus, Marcos. Porém, aqui Lucas, ele vai relatar de Simão o fariseu e de uma mulher pecadora, tá? Que vai até a casa ali do fariseu. Então, aquele homem, ele convida Jesus para entrar na sua casa. Aquele homem convida Jesus para estar ali com ele. Ele é um fariseu.
naquele episódio, onde aquele homem ele convida Jesus, aquela mulher conhecida como pecadora, alguns estudiosos vão falar que era uma prostituta. Aquela mulher ela vai entrar naquela casa. E contigo ela vai levar um óleo, um perfume dentro de um vaso de alabastro. E ela vai chegar, ela vai derramar aos pés de Jesus. E vai secar com os seus cabelos. Ali naquele episódio, naquela situação, aonde está acontecendo aquela refeição na casa daquele homem. A reação daquele homem que é um fariseu, ele vai olhar e vai falar: olha, como ele sendo um profeta, ele não reconhece que essa mulher é uma pecadora, que ela não pode estar diante dele. Porque ela era conhecida como uma mulher pecadora, conforme eu já falei. E vai relatar, e Jesus ele vai contar aquela parábola do perdão. Quem foi mais perdoado, quem devia menos ou quem devia mais. E dentro desse texto eu quero trazer algumas aplicações, algumas verdades para nossas vidas nessa noite. Eu gostaria da atenção da igreja, porque o Espírito Santo, ele falou comigo, ele vai falar contigo, porque hoje é noite de transformação, para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Hoje é noite de transformação. E a primeira verdade é uma mulher que sabia quem ela era. A mulher, ela sabia quem ela era. O primeiro passo daquela mulher foi reconhecer quem ela era. Ela reconheceu que ela era uma pecadora. Ela estava reconhecendo quem ela era. A mulher entra na cena já com uma etiqueta, com um rótulo. Ela entra naquela cena com aquele rótulo de pecadora, com aquela etiqueta de pecadora. Ela não era bem-vinda ali. Não tinha permissão nem aceitação. Era alguém que conhecia, que era conhecida por sua vida de pecado. Mas ela reconheceu as condições. Não escondeu, não fingiu. Ela sabe, sem Jesus não há esperança. Eu vou repetir. Ela reconheceu as suas condições. Não escondeu e não fingiu quem ela era. Ela reconheceu suas condições e não fingiu. Não demonstrou ser quem ela não era ser, mas ela sabia quem ela era. Então, o primeiro passo para a transformação é reconhecer quem nós somos perante ao nosso Deus. É reconhecer quem nós somos, é o primeiro passo para a transformação, para que possamos levar uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Então o primeiro passo daquela mulher, ela se reconheceu como pecadora. Porém não era aquilo que os homens falavam que titulava ela pecadora. Porque o que dizem de você não define quem você é. O que dizem de você não define quem você é. A Bíblia fala em João, capítulo 1, a partir do versículo 17, que os doutores da lei, eles reúnem os seus discípulos e falam: vai lá em João e pergunta se ele é Jesus. Pergunta se ele é Moisés, se ele é Elias. E naquele episódio, quando aqueles discípulos vão até João e vai indagar: João, você é o Messias? Você que veio para resgatar o povo? Ele fala: não, não sou eu. Então você é Elias? Não, eu não sou Elias. Moisés então? Não, eu não sou Moisés. Mas quem é você então, João? Aí ele vira e fala: eu sou a voz
que clama no deserto. Quem é você, João? Eu sou a voz que clama no deserto. Mas quem falou para João que ele era a voz que clamava no deserto? Sendo que Isaías, há 700 anos atrás, já havia profetizado: voz que clama no deserto, endireitai o caminho da salvação. Sabe o que o Senhor lhe fala nessa noite para mim e para você? Não é o que as pessoas dizem sobre você, não é o que as pessoas falam sobre você, não é o rótulo que ela coloca em você, não é o título que ela coloca em você, porque você não é definido pelaquilo que falam de você, mas você é definido pelaquilo que a Bíblia diz sobre você. É Deus que fala. Davi vai falar mesmo antes de eu nascer, eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já escreveu a minha história. Antes mesmo de eu ser formado, antes mesmo de eu me conhecer quem eu era, o Senhor já tinha escrito a minha história. E essa mulher está falando: eu pequei, eu errei, mas quem sabe da minha história é o Jesus que está lá naquela casa. Eu vou entrar, eu vou pedir perdão e Ele vai transformar, e eu vou virar uma verdadeira adoradora. Mas é necessário primeiramente reconhecer e não fingir. Porque tem muita gente dentro da casa do Senhor que aqui dentro parece verdadeiros adoradores, que aqui dentro parece que é ali adoração de verdade, mas apenas estão com uma máscara para que ninguém possa ver, mas lá fora não é um verdadeiro adorador, porque não conhece que precisa de transformação. Mas hoje, nessa noite, o Senhor está te chamando para que você seja verdadeiros adoradores, para que possa adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, o primeiro passo a ser transformado por Deus é reconhecer que precisamos dele. Muitos preferem esconder, muitos preferem racionalizar ou se comparar com os outros, mas Jesus transforma quem se apresenta como estás. Mas Jesus transforma quem se apresenta como é, como está. Então é necessário reconhecer a sua fragilidade, o seu pecado, e chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu quero ser transformado. Então o primeiro passo para ser transformado é se reconhecer como pecador. O segundo passo é saber quem Jesus é. A mulher, ela sabia quem era Jesus. 37b diz: e sabendo que ele estava à mesa. Essa mulher sabia que Jesus estava ali, e isso bastava. Ela não esperou um convite, ela não ficou com medo ali e a vergonha aos olhos alheios. Por quê? Porque ela cria que Jesus era diferente. Ela venceu o medo, a vergonha, os olhares do povo. Por que ela fez isso? Porque ela sabia quem era Jesus. O fariseu era um doutor da lei. Então existia várias pessoas naquele lugar. A mulher, ela soube que Jesus estava naquela casa. Ela poderia ficar com medo dos olhares, das acusações. Ela poderia ficar com medo daquelas pessoas que estavam acusando, porque ela não era bem-vinda àquele lugar, porque ela não era bem-vinda no meio daquela sociedade, daquele povo. Como eu falei, ela rotulada como pecadora. Mas ela sabia que existia um homem ali que era diferente, que não julgava ela pelos seus pecados. Ela sabia que Jesus era diferente daqueles homens, daquelas mulheres que estavam naquele lugar. Então ela sabia quem era Jesus e sabia o que ele poderia fazer na sua vida.
Então isso não impede ela, os olhares, não impede ela, as acusações, não impede ela de estar com Jesus. Por quê? Porque ela conhecia quem era Jesus. Ela esperou o convite? Não. Ela foi e adorou aos pés do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos a nossa bênção, o nosso milagre? Porque ficamos com medo de olhares de irmãos, ficamos com medo de acusações, ficamos com medo de rótulos que tem nos colocado. E isso tem impedido de chegarmos até Jesus. Ou talvez não conhecemos quem é Jesus. Talvez você fique pensando: Jesus não vai me perdoar. Eu pequei, eu falhei, então Ele não vai me perdoar, Ele vai me julgar. E isso impede você de estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Mas hoje, nessa noite, Jesus te convida a estar com Ele, porque Ele está falando para mim e para você: se você conhecer quem eu sou na sua vida, você vai ver a transformação ser realizada, não só na sua vida, mas na sua família, na sua casa. A Bíblia fala de uma mulher que estava com fluxo de sangue, ou tinha um fluxo de sangue. E ela, há vários anos, sofria daquela enfermidade. Mas ela ouviu falar quem era Jesus e sabia quem Ele era. Ela sabia quem Jesus era. E ela sabia que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Mas existia algo que podia impedir aquela mulher de tocar as vestes de Jesus. Era o julgamento da sociedade. Era a multidão que cercava Jesus. Era a fragilidade pela enfermidade. Aquela mulher, ela tinha várias desculpas para não ir ter com Jesus. Aquela mulher tinha vários motivos já pronto para não estar com Jesus. Mas ela sabia quem era Jesus, e esse motivo não impedia ela de chegar até o Mestre. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Muitas vezes nós estamos dando desculpa de estar na presença de Deus. Nós estamos dando desculpa de estar com o Mestre. Nós estamos inventando desculpa de estar na casa de Deus. E Jesus, Ele está aqui falando: filha, vem, rompe a barreira, rompe o preconceito, rompe esse rótulo, porque quem escreve a sua história, quem transforma a sua vida, não é a multidão, não é o seu vizinho, mas é Jesus que está presente neste lugar, nessa noite. Jesus está presente nesse lugar, nessa noite. E Ele te convida para que você possa ter mais intimidade com Ele. Sabe qual foi o problema do fariseu? O problema do fariseu é que ele convidou Jesus para a sua casa. Porém, ele limitou a ação de Jesus dentro da sua casa. Sabe qual é o problema nosso hoje? Que nós estamos até convidando Jesus para dentro da nossa casa, mas falando para ele assim: senta aqui no sofá, porque o quarto está uma bagunça. Senta aqui, no sofá. Eu estou limitando a ação de Deus dentro da minha casa, dentro do meu lar, na minha família. E falando assim: Senhor, o meu quarto está bagunça, não é para o Senhor ir lá. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que quarto é lugar de intimidade. E sabe o que você está fazendo com Deus? Não está tendo intimidade. Porque a Bíblia fala: olha, quando quer orar, entra para o seu quarto e faz o quê? Que Deus vai escutar a sua oração. Você está limitando a ação de Deus na sua casa, na sua vida, e está buscando transformação.
Eu não quero mudar, eu quero o Senhor presente, mas dentro dessa área. Porque eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Senhor, eu quero continuar com as mesmas práticas. Então eu te convido, mas fica aqui sentado, não passa daqui. Aí Jesus te pergunta como você quer transformação. Se você está limitando o espaço onde eu vou agir na sua vida, se você não quer intimidade comigo, muitos querem sentir a presença de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Mas hoje, nessa noite, o Senhor Ele fala para mim e para você: é noite de transformação, porque eu estou formando verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Porque quando você limita, aí a gente vai para o terceiro tópico, que é a entrega. Aquela mulher entregou o melhor, ela não deixou reserva, mas ela entregou tudo o que ela tinha. Ela entregou o que ela tinha de mais valoroso, mais precioso. Ela foi ali, ela entregou, ela não se importou, ela falou: olha, eu conheço quem eu sou, eu conheço quem Jesus é, então eu não posso me entregar pela metade, eu não posso limitar a ação de Jesus na minha vida. Por quê? Porque eu quero transformação. Eu não posso deixar reserva, eu tenho que entregar. Então aquela mulher, ela entregou o que ela tinha de melhor. Levou um vaso de alabastro com perfume valioso, caríssimo, e derramou aos pés do mestre. Era provavelmente seu bem mais precioso. Ela poderia ter ficado com ele, mas ela entrega tudo sem reserva. Isto é adoração. Entregar a Jesus o que temos de mais precioso. Não é sobre cantar bonito ou frequentar culto, é sobre entregar o seu coração inteiro. Quando somos transformados, nossa adoração se torna um ato de rendição completa. Então não se trata de performance aqui na frente. Não se trata de vir aqui e fazer uma performance para agradar a igreja. Não. Porque Deus ele não está importando com a sua performance aqui na frente. Mas Deus ele está se importando com a sua entrega. Porque Ele quer uma entrega total, sem reserva. E isto é adoração ao Senhor. E aquela mulher, ela entregou tudo que ela tinha de valor, o mais precioso. E ali secou com os seus cabelos os pés de Jesus. E nessa noite, Deus te convida a entregar a Ele, sem reserva, a sua melhor adoração. A sua melhor adoração, o Senhor te convida. Por quê? Porque a adoração, como fruto da transformação. Lucas 7,38. Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Ela chora lágrimas que lavam os pés de Jesus. Ela enxuga os seus cabelos e beija os pés dele, e unge com o perfume. Tudo nela está dizendo: tu és digno de adoração, de louvor. Ela não fala, ela não adora ali com performance. Uma adoração íntima, sincera, sem palavra, mas cheia de significado.
versículo 23 e 24. O Senhor está dialogando com a mulher e vai falar: olha, a hora vem, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É a hora que nós precisamos adorar o Senhor com uma entrega total, sem reserva, sem máscara. É a hora vem que os verdadeiros vão aparecer adorando ao Pai em espírito e em verdade. Mas para adorar o Pai em espírito e em verdade precisa de uma transformação. Transformação. Aquela mulher, ela chegou e adorou ao Senhor. Ela não disse palavras, ela não ficou gritando, mas ela se inclinou aos pés do Senhor e falou: o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Ela disse: porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a aleluia. E nessa noite Deus te convida a entregar a sua melhor adoração. Deus te convida a entregar o seu melhor louvor nessa noite, porque aqui estamos adorando e exaltando ao Pai em espírito e em verdade. Você pode estar na igreja todos os domingos, todas as quinta, quarta, e nunca adorar de verdade. Mas quem foi perdoado, quem foi alcançado, adora naturalmente. Adoração é a resposta de um coração transformado. Você pode estar todo dia na igreja, mas não ter uma adoração sincera. Adoração de verdade é a resposta de um coração transformado. Essa é a verdadeira adoração ao Senhor. O quinto, a aprovação de Jesus para aquela mulher. O interessante é que naquele episódio, aquela mulher, ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. Aquele homem que é o dono da casa, o fariseu, Simão o fariseu, ele vai indagar no seu coração se esse fosse o profeta. Ele bem saberia que essa que está aí é uma pecadora. Se esse aí fosse um profeta de verdade, ele saberia que essa mulher que está aí não poderia nem encostar nele, quanto mais adorar ele. Aquele homem, dono da casa, que convida ao Senhor Jesus para estar ali, para junto fazer uma refeição, ele tem um preconceito concernente àquela mulher. Ele tem um preconceito concernente à ação daquela mulher. Mas Jesus, ele aprova a ação daquela mulher. Ele vai dizer: olha, tem dois devedores, um deve mais, outro deve menos. Qual recebeu mais perdão? O Senhor, que é o criador daqueles homens, vai perdoar suas dívidas. Qual vai receber o maior perdão? Aquele homem vai responder: ah, é aquele que devia mais, foi mais perdoado. E Jesus vai falar: eu estive na sua casa e você não teve a capacidade de pegar uma água para lavar os meus pés. Porém, essa mulher que entrou aqui, ela se derramou aos meus pés, derramou o perfume, secou com o seu cabelo. Quem recebeu mais nessa casa? Você está entendendo que a entrega maior foi daquela mulher? A aprovação foi sobre aquela mulher. Jesus não só perdoa,
ele declara publicamente que aquela mulher estava salva. E ele faz o mesmo hoje. Aquele que se entrega a ele não é mais definido pelo seu passado, mas pela graça de Cristo que te alcançou e que te transformou, porque houve transformação na sua vida. A graça te alcançou de Cristo Jesus. O fariseu, ele ofereceu um jantar. Aquela mulher pecadora ofereceu o seu coração. O fariseu julgou, a mulher adorou. O fariseu permaneceu igual, mas a mulher foi transformada para adorar a Jesus. O fariseu, ele julgou, a mulher simplesmente adorou. Você está entendendo que a sua adoração, a sua entrega, ela traz transformação na sua vida? Aquela mulher entrou ali como uma pecadora, como uma rejeitada, com um rótulo, mas ela saiu daquele lugar transformada, ela saiu daquele lugar renovada, ela saiu dali revivificada, com a história mudada por mestre, porque ele estava ali. Ela reconheceu sua fragilidade, ela reconheceu quem era mestre, ela sabia. O verdadeiro adorador estava naquele lugar, ou seja, ela sabia o valor da adoração, e ela se derrama aos pés do mestre. Porém, aquele que convidou e limitou a ação do mestre, continuou a julgar quem estava adorando. Convidou, mas limitou a ação de Jesus na sua vida. E não houve transformação naquele homem, porque ele não estava querendo que o Senhor entrasse. Ele tinha uma reserva: olha, o Senhor não passa daqui. Eu limito a sua ação até aqui, porque eu sou um doutor, eu sou fariseu, eu conheço a Escritura. Talvez eu te chamei aqui para testar se o Senhor realmente é um profeta ou não é, para te julgar. Mas hoje Deus, ele fala para mim e para você: eu quero transformar a sua casa, sua vida, eu quero levar um grau de intimidade contigo, mas não limita a minha ação na sua casa, não limita a minha ação na sua vida. Entrega ao Senhor, confia nele, e você vai ver o que ele vai fazer sobre a sua vida. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite? E Ele quer ter intimidade contigo. Aleluia. Ele quer transformar a sua vida nessa noite, neste lugar. Hoje Jesus ainda recebe os quebrantados. Você pode vir como estás, mas Ele não deixará você sair do mesmo jeito. A ação de Jesus sobre aquela mulher, ela foi como ela estava, mas saiu transformada. Eu digo para você nessa noite que Jesus está presente neste lugar, e Ele te convida: vem como estás. Não importa se eu estou quebrantada, se eu estou destruída, se meu casamento está destruído, se a minha casa está destruída, se as pessoas estão me rotulando, se as pessoas estão me apontando, estão me julgando, venha como estás, porque você vai ser transformada e vai sair diferente nessa noite, neste lugar. Quem é transformado adora, quem foi perdoado se entrega, e quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Quem tem um encontro com o Mestre nunca mais é o mesmo. E essa palavra ela falou muito ao meu coração, e eu creio que está falando ao seu coração. Mas por que dessa palavra, se só temos irmãos cristãos dentro da igreja? Porque o fariseu, ele se achava que era o doutor da lei e estava dentro da sinagoga.
Porém, ele precisava de ser transformado, mas ele limitou a ação de Jesus na sua vida. Pelo preconceito, por entender que estava acima de qualquer um. Acima, eu conheço a Escritura, eu falo, eu canto, eu oro, então eu não preciso de transformação. Eu só não quero mudança na minha vida, eu quero continuar praticando aquilo que eu faço. Mas porque o Senhor ele trouxe uma palavra de transformação, sendo que não tem pessoas que não são cristãos, porque Deus ele quer tratar quem está dentro para refletir lá fora. Porque a mudança começa aqui dentro, hoje, nessa noite, neste lugar. E ela começa pela minha vida, pela sua vida. Então nós temos que entregar ao Senhor sem reserva, uma verdadeira entrega ao Senhor. Porque a adoração é renúncia, sacrifício e entrega. A Bíblia fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Senhor não te obriga, mas Ele fala quem quiser. Abraão, quando está com Isaac, e o Senhor pede o filho dele, ele fala: fica aqui que eu vou lá em cima adorar. Sabe o que ele está falando? Eu vou e eu volto com o meu filho, mas eu preciso renunciar a ele, eu preciso entregar a ele, porque era o que tinha mais de precioso na vida de Abraão. E sabe o que o Senhor fez? Abraão, eu conheço o seu coração, tira o teu filho daí e vai, porque eu vi o seu coração de adorador. Quando ele fala em adoração, ele fala em entrega, renúncia e sacrifício. O problema é que você quer adorar, não quer entregar, não quer renunciar e nem quer se sacrificar. Mas Deus ele fala nessa noite: eu quero mudar a história, eu quero transformar a vida neste lugar. Mas eu não obrigo a ninguém a fazer nada, é quem quiser. Quem quiser, vinha após mim. Comece a negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar os seus desejos, as suas vontades, o seu eu, o seu orgulho, as suas vaidades. Tome a cruz, sacrifício, e siga. Porque nessa noite está havendo transformação, porque ele busca uma verdadeira adoração neste lugar. Uma adoração sem reserva, de entrega, minha e sua nessa noite. E quem é transformado adora o Senhor. Conforme eu já falei, quem é transformado entrega o seu melhor ao Senhor. E quem encontra com Jesus é transformado, não é mais o mesmo. Aquela mulher entrou como uma pecadora e saiu transformada daquele lugar. E nessa noite você entrou neste lugar, e eu creio que você está saindo transformada neste lugar, porque o Espírito Santo de Deus, ele falou ao seu coração, e ele está trazendo transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. E você está aí no banco muitas vezes questionando: Senhor, eu não sinto a sua presença. Senhor, eu não consigo, está difícil. Senhor, a minha família está destruída, está difícil, Senhor. Mas o Senhor fala para você: você é uma mulher preciosa. Você é uma mulher que eu escolhi para fazer a minha obra. Então renuncia ao pecado, o eu, o orgulho, e começa a ter uma entrega total. Começa a ter uma entrega, porque você vai ver o Espírito Santo de Deus fazendo transformação através de você na sua casa. Para de dar ouvido a vozes de pessoas que estão te acusando, te apontando, porque Jesus ele está com o braço aberto, falando: filho, vem que eu quero te transformar. Vem que eu quero mudar a sua história, a sua vida. Eu quero fazer uma transformação na sua casa, na sua
E eu peço a igreja que se coloque de pé. Quero orar pela sua vida nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele falou no seu coração. Ele falou no teu coração: venha como estás, e te chama não para te julgar, mas para transformar, para adorar Ele. E nessa noite eu quero orar e eu pedi você para colocar a mão no seu coração. Esquece quem está do seu lado, quem você deixou em casa. Mas essa é a hora que o Senhor te pede, sem reserva, que você se derrame aos seus pés nessa noite. É a hora que o Senhor te pede a sua entrega, a sua renúncia e o seu sacrifício. É a hora que o Senhor está falando: filha, chegou o momento de você se derramar aos meus pés, a sua entrega dessa noite neste lugar. Para de ficar pensando no que o seu irmão do lado vai falar, no que a sua irmã vai falar, no que a sua família vai falar. Esquece. É você e Deus nesse momento, nessa noite. É você e Jesus. Esquece que tem fariseus. Esquece que tem a multidão. Comece a entregar a Deus nessa noite. Comece a entregar a sua vida, sem reserva, sem limitar a ação de Deus na sua casa, sem limitar a ação de Deus na sua vida. Soberano, eterno, grandioso, maravilhoso Deus, te damos graça por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido neste lugar e nessa noite. Espírito Santo de Deus, a sua presença real em nosso meio, a sua presença real nessa noite neste lugar. Sabemos que existem pessoas em nosso meio, Pai, que entrou neste lugar rotulada, Pai amado, por pessoas como pecadora, como fracassada, Senhor, pessoas que foram rotuladas pelo seu passado, apontada pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas fraquezas. E com isso, Pai amado, veio o esfriamento espiritual. Esfriamento esse que não permite nem sentir mais a sua presença na sua vida. Esfriamento tal, Pai amado, que começa a duvidar das suas promessas, a qual o Senhor já tem declarado sobre a sua casa. Pai amado, porque os olhos humanos, carnais, não conseguem contemplar a grandeza daquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Os olhos não conseguem contemplar as promessas que o Senhor já tem, Pai amado, declarado. Senhor, a pessoa não se lembra que ela é uma escolhida, uma separada para te adorar, para te exaltar. Mas nessa noite, Pai, eu peço que haja transformação na mente, no coração, na vida de cada um neste lugar. Senhor, começando pela minha vida, Senhor, e assim, Senhor, expandindo a toda a congregação, a cada um que seja transformada nessa noite e neste lugar, para a honra, para a glória do Teu santo, precioso e poderoso nome. Deus, assim eu te entrego, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Assim eu agradeço.